Josué lutar em Jericó, Jericó. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Josué. Hoje vamos meditar no capítulo 20 de Josué. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai-vos para vós, cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador, fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade, e tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando nós chegamos a este capítulo 20 do livro de Josué, nós vemos o cumprimento de um disposto ou um dispositivo que havia na lei do Senhor. E quando aconteceu a divisão das terras, o Senhor então vem lembrar aos israelitas que eles deveriam estabelecer cidades refúgio. Qual era a proposta, o propósito destas cidades de refúgio que era estabelecida entre eles? O texto que lemos já nos revela. Isto era para que aquela pessoa que por acidente cometesse um homicídio, ela pudesse ir para esta cidade e ali se esconder. Esconder de quem? Esconder do parente daquela família que com certeza iria procurá-la para se vingar e fazer o mesmo, haja vista que havia na lei, né, o disposto que dizia que era olho por olho, dente por dente. Logo, quando uma pessoa ela matava, ela também deveria ser morta. Quando uma pessoa feria, ela também deveria ser ferida. E esta instrução que já havia na lei, ela incentivava então, né, a pessoa que tinha alguém ferido de morte na família, né, o seu parente próximo, então procurar vingar aquela situação. E a cidade refúgio, ela tinha o objetivo de que se alguém, né, ferisse uma outra pessoa acidentalmente e esta viesse a morrer, ela então poderia ter a sua vida guardada indo para uma destas cidades, e ali ela estaria guardada se obedecesse às regras desta lei, pois ela deveria ficar ali, né, por um tempo, de repente até prolongado, pois no versículo de número 6, o texto vai dizer
que esta pessoa deveria ficar nesta cidade até que o sumo sacerdote viesse a morrer. Imagine que o sumo sacerdote poderia ter assumido o governo ali, né, da igreja, o pastoreio da igreja, no princípio, né, da sua gestão. Então este homicida, né, acidental deveria ficar até a sua morte. Logo, isso poderia ser um tempo prolongado, mas esta pessoa só estaria guardada ali se ela obedecesse estas regras, esse princípio estabelecido. O que nós aprendemos com isto é o seguinte: Deus, Ele, na sua ciência, Ele já, né, sabia que o homem, ele iria ter esse tipo de problema, e Ele já estava previamente criando uma saída para que esta situação não provocasse, né, uma sequência de erros que levaria o povo, né, a ficar em uma condição inadequada diante do Senhor. Então, nós percebemos aqui que para, né, estes pecados acidentais, o Senhor criava uma saída. Eu já falei sobre este tema em uma outra podcast, no livro de Deuteronômio, e eu volto a repetir. Esta expressão, ela é muito semelhante, né, à graça do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Esta cidade refúgio, ela é um tipo, né, de Cristo, porque nós sabemos que, assim como esta lei previa uma saída para aqueles que cometiam, né, os pecados involuntários, sem a intenção, assim também nós, né, temos uma saída em Cristo, e nós sabemos que aqueles que pecam voluntariamente, propositalmente, premeditadamente, correm um certo risco de ser alcançado pelo vingador, porque estes não podem ir para a cidade refúgio, mas somente aqueles que cometem pecados acidentais é que podem correr para Cristo, que é ali a cidade refúgio, e então estará guardada do vingador. Se tivéssemos mais tempo para falar sobre este assunto. Então, meu querido, Cristo, Ele é a semelhança da cidade refúgio, o lugar aonde nos escondemos. Então, nós vamos ouvir o Senhor Jesus dizendo assim: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mas nós sabemos que os médicos são para os enfermos, mas os enfermos só os procuram quando eles sentem essa necessidade, ou seja, eles reconhecem a sua situação de enfermo, então eles procuram um médico. Assim também é a relação do pecador voluntário, premeditado, com aquele que o faz por acidente. Quando um pecador, ele comete um pecado por acidente, ele cai em si, ele se envergonha, ele precisa de resolver aquela situação, então ele corre para Cristo, a sua cidade refúgio, e lá ele está guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Guardado enquanto ele se mantém lá, enquanto ele se mantiver em Cristo, ele está guardado. O vingador não vai lhe alcançar, o vingador não vai tirar a sua vida, o vingador, ele não tem acesso. Mas se sairmos desse refúgio, desta cidade refúgio que é Cristo, nos colocamos em uma condição vulnerável e nós podemos ser surpreendidos pelo vingador. Aleluia! A minha oração a você nesta noite, por você nesta noite, é que você seja alguém que esteja habitando nesta cidade refúgio e esteja guardado por ela.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que em nome de Jesus a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração.